Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com todos vocês, iniciando a semana na presença de Deus e os nossos primeiros minutos aí, fazendo o nosso devocional, colocando o Senhor como prioridade, no início do nosso dia. Quando colocamos a Deus à frente de tudo, quando colocamos a Deus como prioridade na nossa vida, o resto Ele cuida para nós, meus irmãos. Então começamos o dia orando, terminaremos este dia agradecendo a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, o teu trabalho. Deus abençoe em tudo que você fazer. Que Ele possa estar, aleluia, no controle, dando-lhe a grande vitória. Dando-lhe paz, dando-lhe graça e saúde. E que você possa sempre estar na presença de Deus, assim como Deus ele tem cuidado de nós. Eu lembro que a Bíblia diz que Deus disse para Asa assim: Asa, estarei contigo enquanto tu estiver comigo, porque o dia que você me deixar, eu também o deixarei. Deus é tão justo e tão bom, que Ele deixa nós fazermos o que nós quisermos na nossa vida. Só que Ele também não impede de nós colhermos o que nós plantarmos. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer coisas boas, vamos plantar coisas boas, vamos viver na presença dEle, fazendo o que é agradável aos seus olhos. Sabe por que eu estou trazendo essa introdução para esta manhã? Porque o texto que eu quero ler aqui nos mostra o tamanho do conhecimento que Deus tem. Porque Deus ele não conhece somente nós por fora, mas Ele vê o nosso interior. Porque homens nos vê por fora, mas Deus vê o que passa dentro do nosso coração. E Jó capítulo 1, versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Presta atenção, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Vou repetir de novo. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se ou desvia-se do mal. Que palavra é essa? Jó 1:8. Nós vemos aqui como que Deus te conhece e como que Deus me conhece. Aqui estamos no início da história deste homem. Um homem que tinha 4 qualidades aqui, a qual Deus conhecia. De repente, os homens não viam, mas Deus sabia. De repente, as pessoas não enxergavam as qualidades de Jó, mas Deus enxergava. Porque todo ser humano tem seus defeitos. Todo ser humano também tem as suas qualidades. Por mais ruim que uma pessoa possa ser, ela tem as suas qualidades. Deus sabe dos nossos defeitos, mas Deus também sabe que nós temos qualidades. Pastor Hamilton, mas quando as pessoas olham para mim só vê defeito. Só que Deus te escolheu. É sinal que Ele viu uma qualidade em você. Deus viu algo em você que o agradou. Eu abro um parênteses aqui para falar de Saulo de Tarso, que foi o apóstolo Paulo. Para Ananias, ele era perseguidor, homem mau, bravo, homem que prejudicava os outros. Só que para Jesus Cristo, ele foi um vaso escolhido. Ele era e foi um vaso escolhido por Deus. Porque Deus vê em nós o que homens não vê. Então fica tranquilo. Não importa os que os homens pensam ou falam de você, o que importa é que Deus sabe ao respeito da sua vida. Eu trago esse texto para fazer uma aplicação. Olha as qualidades de Jó. Ele era sincero, reto,
também um homem muito temente a Deus e se afastava do mal. Quando a Bíblia fala de sinceridade, a Bíblia está falando de não viver uma vida de aparência. Jó não vivia uma vida de aparência. Jó, ele demonstrava uma sinceridade. Jó, ele não era falso. Uma pessoa que é sincera, ela não fica de falsidade, ela fala na cara o que tem que falar. Ela não esconde, não fica falando pelas costas. Ela é o que ela é. Para você entender, ela não vai estar na tua frente de um jeito e por trás de outro. Não, ela é o que ela é. Da mesma forma que ela é na sua frente, ela vai ser, nas suas costas e assim vai. Quando a Bíblia fala de retidão, a Bíblia fala de um homem que tinha um propósito, de um homem que andava alinhado na presença de Deus. E reverenciava Deus. Quando a Bíblia fala de temor, a Bíblia fala de reverência, de respeito. Era um homem que temia ao Senhor. E era um homem que ele não só temia a Deus, mas um homem que se afastava do mal. Um homem que se afastava das coisas que desagradava a Deus. E Deus conhece a tua vida. Deus conhece você. Você não precisa querer ter uma vida de aparência, porque Deus te conhece. Você não precisa provar para ninguém quem você é, porque Deus sabe quem você é. Porque hoje nós vivemos em um mundo que há pessoas que querem provar que Deus é na vida dela. Não precisa. Jó não precisava provar que Deus era na vida dele. Jó não precisava provar que Deus estava com ele. Tem muita gente querendo provar, mas não precisa. Deus sabe quem nós é. Deus sabe do nosso deitar, do nosso levantar, do nosso ir, do nosso voltar. Deus sabe do nosso proceder, dos nossos pensamentos. Deus sabe de tudo, irmão. E eu quero dizer um negócio bem sério aos irmãos. Há muitas pessoas que ficam esperando reconhecimento de homens, querem ser elogiados por homens, mas o que eu quero ver de verdade é se essa pessoa é elogiada por Deus. Porque Jó não era elogiado por homens. A Bíblia não retrata aqui nenhum elogio que ele leva de algum homem aqui na palavra do Senhor. Mas ele foi muito elogiado por Deus. Ele era tão conhecido de Deus que quando os filhos de Israel se apresentou, Satanás se apresentou também diante de Deus. Deus fala: Satanás, de onde tu vem de rodear a terra e passear por ela? O Senhor disse: você viu meu servo Jó? Você viu que ele me teme? Você viu que ele se afasta do mal, Satanás? Você sabe o que mais me impressiona? Que ele, sendo sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, Satanás não podia fazer nada contra a vida dele. Entenda isso aqui agora. Agora eu quero que você pegue essa. Quando você anda alinhado com a vontade de Deus, ele não pode tocar em você. Ele vai te ver, vai ficar bravo, vai ficar nervoso, vai ficar furioso, como ele sempre é, mas ele não vai poder fazer nada. Sabe por que ele fica furioso? Porque ele não pode tocar em você. Porque você é sincera, você é reta, você é temente a Deus, você desvia do mal, ele não pode tocar em você. Ele não pode nem chegar perto de você. Deus via Jó, mas Satanás também conhecia a vida de Jó. Então Satanás, irmão, ele é o seguinte, ele sabe o que você faz. Ele sabe a forma que você vive. Então quando você anda diante de Deus, ele não pode fazer nada. Agora quando a pessoa dá brecha, ele pode deitar e rolar. Mas contra aquele que procura fazer a vontade de Deus, ele não tem poder. Entenda isso. Satanás não tem poder com quem procura fazer a vontade de Deus. Ele só tem poder com aquele que faz a vontade dele. Com quem é falso, com quem não anda alinhado conforme a presença, conforme a palavra de Deus.
Satanás ele pode tocar na vida daquele que não teme a Deus. Satanás ele pode aproveitar daquele que anda praticando coisas más. Então fecha as brechas da sua vida. Começa a se desviar do mal. Comece a se afastar do mal e procure fazer o bem. Pastor Hamilton, mas fazer o bem não compensa mais. Quem disse isso? Foi o Satanás que falou para você? Porque a Bíblia diz: não nos cansamos de fazer o bem. Porque se nós não desfalecermos, nós vamos colher o que plantamos. Satanás fala para Deus assim: porventura teme Jó a Deus de balde. O Senhor Deus cercou ele de bem, como que ele não vai ser bênção? Só que a Bíblia nos mostra que Jó, na sua história, não servia a Deus por aquilo que Deus fazia, mas servia a Deus por aquilo que Deus era, que Deus é e que ele sempre será eternamente. Deus Todo-Poderoso na vida dele. Porque Satanás fala assim: o Senhor cerca ele de bem, como que ele não vai temer o Senhor? Como que ele não vai fazer o que o Senhor quer? Aí Deus fala, aí Satanás, aí você percebe que ele não tem poder para tocar na vida de Jó, até que Deus fala, então vai, toca no que ele tem. Ou seja, Satanás não pode tocar na tua vida se Deus não permitir. Ele só pode colocar a mão em algo seu, ou na sua família, ou em algo da sua vida, quando Deus deixa. E eu quero dizer para você que Deus também não dá um fardo que você não possa suportar. E Deus não vai permitir que Ele toque em você, que Ele toque nas suas coisas, porque você é a propriedade de Deus. Pega essa aqui agora, presta atenção. O Senhor cerca ele de bem, o Senhor abençoa tudo que ele faz. O Senhor tem aumentado o gado dele na terra. O Senhor tem abençoado a vida de Jó. Satanás tem que contemplar Deus nos abençoar. Porque além de um dia nós iremos morar no céu, Deus também nos entrega grandes bênçãos aqui na terra. Deus permite, estende a tua mão, toca. Na verdade, Satanás fala, estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema de ti na tua face. Satanás falou assim, se o Senhor tirar o que ele tem, você vai ver se ele não vai blasfemar. Só que Deus conhecia o coração de Jó. Jó não estava na presença de Deus apegado à matéria. Jó temia Deus de verdade. E Deus, ele, mesmo sabendo disso, que Jó não iria blasfemar, Deus parece que ele quer mostrar para o diabo quem era Jó de verdade. Porque o diabo não conhece pensamento e nem coração. Então agora Deus vai permitir que o diabo toque na vida de Jó para mostrar para Satanás que o que Deus sabia a respeito de Jó não era falso, não era engano, não era mentira. Porque Satanás ele quis pôr isso à prova. Deus conhecendo Jó, Deus permite, eu creio que Deus, eu posso conjecturar o pensamento de Deus, espera aí Satanás, você vai ver quem é ele de verdade. Deus ele só dá provas a guerreiros, a pessoas que não desistem. Deus ele só permite lutas para aqueles que ele sabe que vai vencer. E Deus sabia que Jó não iria blasfemar contra ele. Deus sabia que Jó não iria murmurar contra ele. Não iria ficar contra Deus. Pelo contrário, quando ele entra na prova, aí realmente ele mostra que ele era um homem diferente. Porque quando ele perde tudo, ele diz, Deus me deu, Deus tomou. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Como eu disse e repito, ele não adorava Deus por aquilo que Deus fazia, mas adorava Deus por aquilo que Deus era, é e será sempre eternamente. O Todo-Poderoso, o Salvador da vida dele.
E ele demonstra isso na Bíblia Sagrada de uma forma grandiosa. Sabe o que Jó demonstra aqui na história dele? Que independente, quando ele estava na bênção, agora estando na prova, a fé, o temor dele e o entendimento dele é que Deus estava no controle da vida dele. Porque ele não tem pessoas que só acham que Deus é na vida quando está sendo abençoado. Eu estou sendo abençoado, Deus é na minha vida. Não acredita que Deus é na vida também quando está na prova. E Deus é na nossa vida tanto quando estamos na bênção, como principalmente quando estamos na prova. E é na prova mesmo que Deus mostra que Ele é na nossa vida, não é na bênção. Na bênção é fácil falar que Deus está no controle, que Ele está abrindo a porta. Eu quero ver as pessoas falar que Deus é na vida delas quando elas estão na prova, porque elas têm medo de ser questionadas. Porque tem muitas pessoas que falam, olha, se Deus fosse na sua vida, você não estava passando por isso. Se Deus fosse na sua vida, você não estava enfrentando essa doença. Se Deus fosse na sua vida, você não estava enfrentando esse problema com o seu marido, com a sua família. Ei, não olha para isso e nem dê ouvido a essa voz de Satanás, não. Deus é na tua vida, independente se você está na luta, ou se você está na bênção, ou se você está na bênção, ou se você está na prova, Ele é na tua vida. É na luta que nós sabemos que Deus é conosco. Sabia disso, irmão? É nos desertos da vida que nós entendemos que Deus está do nosso lado. Porque eu e você já enfrentamos lutas, provas e desertos. E podemos dizer igual Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque eu conheci Deus foi na provação. Assim como Jó também. Sabe o que Jó disse? Jó disse, olha, Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te contemplam. Sabe como ele contemplou Deus na vida dele? Quando ele perdeu tudo. Perdeu tudo, mas ainda estava de pé. Não importa o que você perdeu até aqui nesse vídeo. O que importa é o que Deus ainda tem para a tua vida. Ele estava na prova, mas ele sabia que Deus ainda tinha algo na vida dele, com certeza. A ponto de ele dizer no capítulo 42, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos, aleluia. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ele estava acreditando em Deus ainda. A ponto de ele dizer, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Ele estava dizendo, eu posso não ter nada hoje, mas eu sei que o meu Redentor vive e está no controle da minha vida. Deus está no controle da sua vida, independente da situação que você está passando hoje. E assim como foi uma dupla honra na vida de Jó, porque ele permaneceu fiel, assim Deus está dizendo. Seja aquilo que eu sei que você é. Continue sendo sincero, continue sendo íntegro, continue me temendo. Porque tem dupla honra chegando. Você pode receber essa palavra? Tem dupla honra chegando para você. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta palavra. Hoje aqui nessa manhã eu não preciso nem, papai querido, estender mais a oração. Depois dessa palavra eu tomo posse, que há uma dupla honra chegando na minha vida. Eu creio nisso. E creio também que a dupla honra chegará na vida desse irmão que me ouviu até aqui, que ficou até aqui comigo agora. Abençoe a entrada e a saída dele, o ir, o vir, o deitar, o levantar. Guarde a vida desta pessoa. Repreenda toda a fúria do inimigo, toda palavra contrária, palavra de maldição, feitiçaria, macumbaria, bruxaria, obra de magia negra, obra de voodoo. Quebra todas essas porcarias, ó Pai. Quebra todas essas maldições e abençoe essa pessoa do alto céus. Que o céu se derrame sobre a vida dela com todas as sortes de bênção. Que o Senhor, em nome de Jesus, opere coisas extraordinárias. Restaura casamentos, restitui, cura enfermidades. Eu te peço porque o Senhor não mudou. E mostra para essa pessoa que o Senhor é Deus na vida dela, assim como tu falaste, ó meu Senhor. Mostra para essa pessoa que em meio à luta, o Senhor está do lado dela. E como Paulo disse, todas as coisas posso naquele que me fortalece. A ponto de ele dizer que estava acostumado, tanto ter como não ter, papai querido.
E ele sabia que independente quando ele tinha e quando ele não tinha, ele podia todas as coisas no Senhor. Porque quando pensamos que estamos fracos, então somos fortes, porque o Senhor nos abençoa e nos aperfeiçoa. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, peço e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, toma posse da palavra. Deixa aquela like nesse vídeo, compartilha com quantas pessoas você puder. Se você quer abençoar a vida do pastor Hamilton e o canal, leia a descrição desse vídeo e faça o que Deus colocar no teu coração e que Deus te abençoe em nome de Jesus.